A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus. Eu sou o pastor Alex, que apresenta o cafezinho. Meu Jesus amado, tá muito frio, gente. Pensa no frio. Vocês não imaginam como tá frio. Olha, eu tô de duas calças, de verdade. Eu tô com duas calças, tô com duas blusas, eu tô de touca, de meia e muito frio. Meu Senhor Jesus. Mas eu amo frio, não posso reclamar não. Bom, hoje nós estamos no áudio 10, meus irmãos, de um estudo maravilhoso, um estudo, graças a Deus, não é porque é eu que estou fazendo, não é, tá? Tanto é porque eu gosto muito de falar da palavra de Deus, mas os irmãos estão apaixonados pela história de Esther, meus irmãos, tá muito maravilhoso, não tá? Olha, já estão mandando mensagem para mim dizendo assim, pastor, faz um estudo de Ruth também. Meus irmãos, eu já preguei sobre Ruth, né? Então eu estou pensando, porque na verdade não era o meu objetivo, tá bom? Eu vou ver direitinho o que eu vou fazer, mas na realidade eu estou planejando mesmo falar de outro assunto que eu não vou entrar no comentário agora. Deixa mais pra frente, tá? Depois a gente vê isso aí. Bom, que o Espírito Santo de Deus possa nos abençoar cada vez mais, né? Que possamos aprender cada vez mais de cada palavra pregada. Então eu só peço para vocês que vocês possam me ajudar, né? Passando essas mensagens para outras pessoas. Abram grupos, montam grupos, falem com as pessoas, olha, vem ouvir a palavra de Deus, é gratuito. Pastor, mas eu abro o grupo e algumas pessoas saem. Não importa, meus irmãos. Algumas saem mesmo, depois elas acabam voltando ou outras entram no lugar. Fica tranquilo quanto a isso, né? Estamos aí, uma rainha de fé, né? Glórias a Deus, uma rainha de fé, ela acreditou, o importante é acreditar, acreditou. Hoje é o 10º áudio, abre a sua Bíblia no capítulo 6, meus irmãos. Ontem nós encerramos, né, o capítulo 5, aonde a rainha agora, ela precisa falar com o rei, pela segunda vez. A primeira foi só um banquete, o segundo banquete vai ser a revelação. Capítulo 6, meus irmãos, está quase acabando. Capítulo 6 do livro de Esther, mais conhecida como Radassa, né? Olha só, versículo 1. Naquela mesma noite, fugiu o sono do rei. Olha só que interessante isso. Então mandou trazer o livro das memórias das crônicas e se leram diante do rei. Lembra lá atrás, quando eu falei que tudo que era feito era escrito nesse livro como uma ata, né? O rei construiu um jardim, pronto, escreviam lá. O rei destruiu a cidade e tal, e colocavam lá. Com isso, meus irmãos, eles fizeram com que as histórias foram marcadas. E adivinha quem está nessas histórias? Olha só, verso 2. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícias a Bigtã, de Bigtã e de Teres, 2 eunucos do rei, dos guardas da porta, de que procuraram pôr as mãos no rei Assuero. Ele não sabia. Ele não tinha totalmente a história. Então ele começou a ler ali e falou assim, peraí, esse Mardoqueu aqui me livrou da morte? É isso que vocês estão lendo? Sim, meu senhor, esse Mardoqueu, ele trouxe notícias para o senhor, né, sobre 2 homens que eram seus guardas que ficavam sobre a porta e eles queriam matar o senhor. E eles iam conseguir, porque o senhor não sabia de nada. Mas aí, Mardoqueu, sabendo dessa trama, entregou os 2 e eles foram enforcados e o senhor está vivo por causa disso, tá? O nome deles, Bigtã e Teres. Olha só. O rei ficou pensando. E o pensamento do rei foi claro. Olha o que ele disse no verso 3. Então disse o rei, que honra e galardão se deu por isto a Mardoqueu. Ele está dizendo assim, ó, o que deram para esse homem por ter feito essa coisa boa? Porque ele salvou a vida de um rei, tá? O que deram para ele? E aí, olha a resposta. E os mancebos do rei, seus servos, disseram, coisa nenhuma se fez-lhe. Quer dizer, não deram nada para ele, meu senhor. Nada? Não deram nada para ele.
Verso 4. Então disse o rei: quem está no pátio? Procura quem está lá no pátio. O destino é coisa dos fracos. Mas quando é Deus, é coisa de gente boa. Olha o que Deus preparou. O rei pergunta quem é que está no pátio. E na mesma hora que o rei pergunta, eu vou honrar esse homem agora. Quem é que está lá no pátio? E quando eles olham pela janela ou pela porta, que a Bíblia não vai dizer o que é aqui, mas de repente, Amã tinha entrado no pátio exterior do rei. Olha o que Deus faz. Deus humilha. Deus exalta. Por Mardoqueu. Gente, isso é forte. Por causa que Mardoqueu nunca se curvou. Jesus ele diz assim, ó, aquele que se envergonhar de mim, eu também me envergonharei deles. Aquele que negar a mim, eu também negarei a ele. Então é assim, ó, enquanto Mardoqueu não se prostrou, enquanto Mardoqueu não se vendeu, enquanto Mardoqueu não se deu por medo, por nada, de adorar, de se prostrar para aquele homem que era um simples comedor de arroz e feijão, que era Amã, porque Mardoqueu não se deu a ele, aconteceu de Deus honrá-lo. O rei vai ler os livros de crônicas e pergunta, o que nós demos para ele? Nada. Então chegou a hora de abençoá-lo. Procura quem está no pátio. Na mesma hora, Amã entra no pátio. Não, você não entendeu errado. O homem que queria matar Mardoqueu, que preparou uma forca, agora, olha o que Deus vai fazer. Então disse o rei, quem está no pátio? Verso 4. E Amã tinha entrado no pátio exterior do rei, para dizer ao rei que enforcassem a Mardoqueu na forca que lhe tinha preparado. Então, na mesma hora, Deus não se atrasa, Deus chega no momento certo. Não é no seu momento, é no momento certo. Quando Mardoqueu ia fazer o pedido ao rei para enforcar, quando Amã ia fazer o pedido ao rei para enforcar Mardoqueu, o rei acabou de gritar, quem está no pátio, para honrar Mardoqueu. Meu Senhor do céu. Verso 5. E os mancebos do rei lhe disseram, eis que Amã está no pátio, e disse o rei que entrasse. Entrando então Amã, e o rei lhe disse, que se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada? Então disse Amã no seu coração, de quem se agradará o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Então Amã achou que o rei estava querendo agradar ou honrar a ele. Porque ele estava tão cheio de si que ele achou que a honra que o rei queria dar era para ele. Aí ele vai fazer um pedido alto, um pedido grande. Eu tinha morrido, meus irmãos, de verdade. Se eu tivesse ali no lugar de Amã, com aquele sentimento que ele estava, e eu tivesse que honrar uma pessoa que eu tinha raiva, eu morria ali, eu não ia aguentar não. Olha o que acontece. Ele está achando que o rei quer honrar ele. Porque o rei falou assim, Amã, entra. O que se deve fazer ao homem que o rei se agrada? O que eu devo dar para o homem que eu me agrado? Então Amã pensou no seu coração, lá dentro do seu coração. Tá falando de mim. Como ele está muito contente comigo, talvez ele quer me honrar. Com certeza ele quer me honrar. Então, eu vou fazer um pedido de uma coisa muito grande, muito bonita. E eu vou acabar com aquele Mardoqueu. Olha o que acontece. Verso 7. Pelo que disse Amã ao rei, o homem de cuja honra o rei se agrada, traga o vestido real de que o rei se costuma vestir. Tipo assim, todos os homens gostariam de vestir com os vestidos do rei, que eram roupas muito caríssimas. Eu gostaria de vestir a roupa do rei, mas só que ele não pode falar que é ele. Então ele fala, traga os vestidos que o rei costuma usar. Monte também o cavalo em que o rei costuma andar montado. E ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça. O desejo era ser rei por um dia. Vestir a roupa do rei. Andar no cavalo do rei com a coroa do rei.
Eita, mano! Só amanhã a gente vai ver o restante dessa história. Meus amados irmãos, que coisa profunda, né? Que coisa gostosa. Mas a gente vai terminar amanhã, meus irmãos. Eu quero deixar aqui a lição de casa, tá bom? Provérbios 21. Provérbios 21. Quero aproveitar aqui e mandar um abraço para algumas rádios que passam um cafezinho com Jesus, tá bom? Ó, quero mandar um abraço para a Rádio Grandes Louvores, apresentação Missionária Justina, tá bom? Lá de Santa Catarina. E diretor Ingomar e Indianara. Você pode baixar pela Google Play. Meu abraço também vai para os ouvintes da Rádio Taperoba FM 87,9 na direção do irmão Vanderly Lima. Programa Deus é Bom em Todo Tempo, é lá da Paraíba. Meu abraço também vai para os ouvintes da Rádio Web Gospel Aliança com o Robinho do Rio de Janeiro e Rosângela Maia do Paraná. Meu abraço também vai para os ouvintes da Rádio Web Servo Fiel, irmão Paulo do Rio de Janeiro. Você pode baixar pela Google Play. Meu abraço também vai para a Rádio Pescadores FM 104,9 com o irmão Conde Antônio lá de Manhuaçu, Minas Gerais. Meu abraço também vai para os ouvintes da Rádio Missionários de Cristo com Pastor Juvenil daqui de São Paulo. Por hoje é só sobre as rádios, meus irmãos. Essas são as rádios que passam um cafezinho. Você conhece alguma rádio que passa o cafezinho? Entre em contato comigo e eu vou estar divulgando também, tá bom? Bom, meus irmãos, o meu amigo pastor Ivomar Campos, ele escreveu um livro com o nome Encontrando a Esperança, profundo. Eu li, e vocês sabem que eu sou crítico na leitura, né? Eu leio bastante, eu li e gostei muito, né, da escrita, da linha de pensamento, da ideia, de toda a espiritualidade do livro, né? Então, Encontrando a Esperança, tá? Ele escreveu esse livro no objetivo de arrecadar dinheiro para comprar um terreno e construir a sua congregação, né? A igreja. Então, pastor, eu quero ajudar na construção dessa igreja. É só comprar um livro, meus irmãos. Eles são lá de Minas Gerais, mas eu vou te dar o telefone e você fala que o Cafezinho com Jesus anunciou e você adquira seu livro. Prefixo 31 98978 5570. Tá? Entre em contato com ele e você vai adquirir este livro maravilhoso. Também tem a missionária Michele, que escreveu um livro chamado A Mulher em Três Dimensões. A Mulher em Três Dimensões, né? Você pode pedir o seu livro falando diretamente com ela. O número dela é o prefixo aqui de São Paulo. 11 99662 4244. Entre em contato com a serva do Senhor e vocês serão abençoados. Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.